Nós vamos dar continuidade à sequência de exposições do livro de Esdras e hoje no capítulo 8, nessa série que nós chamamos de Volta para Casa. E hoje no capítulo 8, diante desse tema, honrando a Deus. Eu convido para que você abra sua Bíblia então, em Esdras capítulo 8, nós leremos a partir do versículo 15 até o 23, apesar de tratarmos todo o capítulo. Esdras 8, de 15 a 23, que diz assim: Eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Casífia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e a seus parentes, os servidores do templo em Casífia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens, e também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós podemos nesse momento meditar e entender, ó Pai, que devemos e podemos honrar ao Senhor. Nós estamos fazendo isso aqui agora, ó Pai, é nosso desejo de honrá-lo, mas nós queremos fazer isso todos os dias da nossa vida. Portanto, ó Pai, nos instrua nesse momento. Abre os nossos corações, dá-nos entendimento a respeito da Tua verdade e conduza-nos para a Tua própria honra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num tempo que, aliás, vivemos num tempo não, né? É mais um tempo que as pessoas buscam glória para si mesmos. Eu acho que foi essa semana ou semana passada, não me lembro, passando numa página de notícias e vi lá uma chamada de uma reportagem de uma pessoa dizendo: eu quero ser famoso. E aquilo me chama muita atenção. Falei, quer ser famoso, né? Mas que história é essa? Entrei lá, era um rapaz que fazia parte de um programa de entretenimento que a gente tem num canal aberto aí, e ele disse lá para as pessoas que estavam ao seu redor: eu quero ser famoso, o meu desejo, o meu sonho é ser famoso, porque com isso eu vou, ele até usou uma outra pessoa, ele falou: eu quero ser famoso igual a Beyoncé, porque eu quero ter carrão, eu quero ter dinheiro, eu quero poder viver tudo que essas coisas podem me oferecer, e é por isso que eu quero ser famoso. E é interessante que muitas vezes esse tipo de pensamento pega o nosso coração, não simplesmente pelo fato de que você quer ser famoso para o mundo inteiro, mas a gente encontra cada vez mais pessoas querendo ter seguidores nas mídias sociais. Mas para que isso? Para que nós queremos tanto esses seguidores? Tanta gente vendo as coisas que nós estamos fazendo. Mas as coisas menores também nós podemos perceber isso, porque em todo momento, desde que nós começamos esse ato aqui de culto ao Senhor, nós estamos falando que viemos aqui para adorá-lo e para honrá-lo, mas muitas vezes nós queremos ser esse objeto de honra e de adoração. Nós queremos reconhecimento diante de tudo que a gente faz. Eu não estou dizendo aqui que nós não devamos buscar isso num certo sentido, porque se você trabalha, se você se conduz dentro de alguma área, você quer ser reconhecido por isso. Eu não vejo problema nenhum nessas coisas. O problema é quando nós queremos a glória dessa história. E por que esse é o grande problema que nós temos? É o problema que é tratado nesse texto, porque todos nós fomos chamados para honrar e glorificar o único e verdadeiro Deus.
O início e toda a história da criação foi justamente para isso. Eu já falei isso para vocês, que todo o palco da criação foi feito exatamente para o sétimo dia, o sábado, que foi santificado ao Senhor, porque era nesse dia em que o homem, toda a criação parava para adorar ao Senhor. E tudo isso que está à nossa volta, tudo isso que Deus nos oferece nos nossos dias, é exatamente o palco para que Deus seja adorado através das nossas vidas. E o grande problema, repetindo isso daqui, aliás, antes de falar desse grande problema novamente, nós fomos criados para isso, e não existe meio termo nessa história, porque se você foi criado para adorar esse Deus, e todos nós fomos criados para isso, ou você adora esse Deus, ou você está adorando qualquer outra coisa que não seja este Deus. Às vezes pensa que está adorando porque vem domingo na igreja, mas o que você faz durante todos os dias da semana? Talvez não nesses termos como eu te falei daquele rapaz na reportagem, mas talvez é você que está buscando essa glória, está buscando ser reconhecido, não porque quer honrar a Deus, mas porque quer que o seu nome seja honrado. E é diante disso que nós aprendemos aqui a maneira como Esdras se comporta, num segundo momento aqui da sua viagem, num segundo momento em que o povo está voltando do exílio, e nós podemos aprender como então honrar o nosso Deus e pensar maneiras de fazermos isso não só aos domingos, mas todos os dias da nossa vida. E só para nós entendermos um pouquinho melhor, pegando aqui o nosso contexto, nós temos duas partes muito claras aqui em todo o livro. A primeira parte, que vocês podem acompanhar aí dos capítulos 1 a 6, é o primeiro retorno e a reconstrução do templo. O primeiro retorno se deu diante de Zorobabel, um líder chamado Zorobabel, que volta sob o governo de Ciro. Deus move o coração daquele governante para que esse povo possa voltar para Israel, para Jerusalém, que estava destruída, o templo destruído. Então eles voltam no primeiro momento, e no meio dessa história eles têm uma oposição muito forte. A obra para durante 15 anos, 15 anos o templo e a reconstrução desse templo parado. Mas então vem os livros de Ageu e Zacarias, que é exatamente no mesmo período em que esses homens vão para Jerusalém e falam: poxa vida, vocês voltaram para cá para reconstruir esse templo. Vocês sabem o que significa o templo no meio de vocês? É Deus no meio do seu povo. Vocês voltaram exatamente para isso. É interessante como Ageu vai falar, fala: gente, vocês estão construindo qualquer outra coisa, a casa de vocês. Ele usa uma linguagem lá, fala que a casa de vocês tem uma forma, tem algumas coisas que parece o palácio do rei. Ele usa um termo, casas apaneladas, porque ele fala: vocês constroem casas que parecem palácios, mas olha para o templo como é que está. Durante 15 anos essa obra parada. Então há um despertamento diante de Ageu e Zacarias, e o povo volta e reconstrói finalmente o templo, e é muita celebração, muita alegria, o povo comemora isso muito. Mas agora nós temos uma segunda leva de pessoas voltando, que está lá a partir do capítulo 7 até o capítulo 10, que narra esse segundo retorno e a comunidade purificada, que são os próximos capítulos que a gente vai ver. E domingo passado nós vimos a respeito disso, como que Esdras dispôs o coração para retornar com essas pessoas, retornar com uma segunda leva de gente lá da Babilônia para Israel. E o capítulo 8 vai nos mostrar qual que é o cenário, o que estava acontecendo, os preparativos e tudo que aconteceu ali para a volta desse povo. E o grande tema desse capítulo é honra a Deus. Como honrar a Deus? Como Esdras pôde honrar a Deus? E nós vamos ver que ele fez isso de 3 maneiras: com uma fé humilde, com integridade e com uma adoração centrada em Cristo. Então, para a gente continuar aqui, já entrando no nosso texto, em primeiro lugar, Esdras pôde honrar a Deus com uma fé humilde. E nós vamos ver isso de 2 maneiras. Como que ele manifestou essa fé humilde? Através de uma lista que ele escreve os nomes, e segundo, um detalhezinho dessa viagem que chama a atenção também. Então, em primeiro lugar, o texto que nós temos aqui, os versículos anteriores ao que nós lemos, nós não lemos a lista dos nomes das pessoas que estavam ali, mas quando ele coloca o nome dessas pessoas, nós vamos entender e ver um detalhe aqui extremamente importante, porque depois eu te convido para ler toda a lista, e no meio dessa lista ele vai dizer lá: os descendentes de Davi. Eram descendentes de Davi voltando para Jerusalém. Nós estamos falando do rei Davi, certo? Mas qual que é o detalhe interessante que a gente olha nisso daqui? Porque quando nós vamos para Mateus capítulo 1, falando da genealogia de Jesus,
certo? Os seus ascendentes. Vai ter um termo específico falando lá, que nasceu e tal, de Davi, vieram alguns outros e tal, e aqueles que retornaram do exílio da Babilônia, e deram os nomes disso, veio José, o pai de Jesus. O que essa lista mostra para nós? Porque não são só nomes, né? A gente sabe que a Bíblia coloca isso, não é só para dar uma lista de nomes, mas é o mesmo Deus que sempre cuidou e guiou a história do seu povo, desde a libertação, desde Davi, desde a libertação. É o Deus que desses descendentes do povo que retorna para Jerusalém, vem José, que é o pai de Jesus. Mas essa lista continua. Sabe o nome de quem está escrito lá? Seu. Nós fazemos parte desse povo. Nós fazemos parte do povo da aliança, em que dia em que Deus levanta um rei Davi, Ele levanta um povo sendo liberto do cativeiro. Jesus nasce e agora nós somos filhos e descendentes da aliança, filhos de Deus, adotados nessa família. E eu quero que você se veja como parte desse povo, parte dessa história, porque isso aqui tem a ver com você. Isso aqui não foi só um livro escrito e, poxa, bacana, né? Eu posso aprender sobre esse povo ou aquele povo. Você faz parte desse povo, essa palavra é para você. Mas eu quero te mostrar um detalhe aqui, porque surgiu um problema aqui, no meio dessa história. É quando a gente entra no versículo 15, porque ele diz: eu os reuni junto ao canal que corre para Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando eu passei revista ao povo, ele passou contando, vendo quem estava lá. Ele diz: eu não encontrei nenhum levita. Em toda essa lista que ele fez, levantou gente e não encontrou nenhum levita. E quando a gente fala de levita, nós estamos falando de funções que a gente tinha do templo. Para que a adoração ocorresse, para que tudo ocorresse bem, nós tínhamos algumas funções, e talvez a que a gente mais conhece é a do sumo sacerdote, o único que era autorizado a entrar no santo dos santos, na presença de Deus, o único. Tinha que se purificar, tinha que se lavar, tinha todas as vestes, tinha todos os rituais que ele tinha que fazer. Mas nós também tínhamos outras pessoas que cuidavam de outras áreas, os próprios sacerdotes, que ofereciam sacrifícios. Não eram os que entravam, mas era aquele que sacrificava animais, derramava sangue para purificar o povo, para pedir perdão dos pecados. Mas nós também tínhamos os levitas, que fazia parte desse povo aqui. E os levitas, eles tinham algumas funções, como porteiros, guardas, administradores, músicos, líder de música, professores que ensinavam a lei de Deus. E por que era tão importante ter um levita aqui? Porque sem eles, o sacerdote, o sumo sacerdote, não tinha como fazer o trabalho deles. Ele falou: poxa vida, e agora? Então ele vai e manda alguns líderes, alguns sábios, alguns homens para uma outra terra que ele narra para nós aqui. E ele fala: vocês vão falar dessa maneira. E dessa maneira houve, e então eles trouxeram, no versículo 18 fala isso, que eles trouxeram esses levitas, e não foram poucos não, foram cerca de 258 levitas, não é pouca gente. E imagine que eles estavam no meio de uma jornada, voltando para Jerusalém, 1.500 quilômetros, e eles têm que passar numa cidade para chamar levitas. Você acha que esse povo teve tempo de pensar? Eu falei: não, vou organizar minhas coisas aqui, né? Nós vamos, mas espera aí, deixa eu arrumar minha tralha aqui. Gente, se foi, esse povo teve que ir porque eles estavam acampados esperando. Mas tem um detalhe que nos mostra aqui, algo impressionante sobre a fé de Esdras, porque ele fala no versículo 18: como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram. Aí fala sobre Serebias, homem capaz, e toda uma outra lista de gente que veio. E o que a gente encontra diante disso? Porque Esdras podia muito bem ter falado: gente, eu sou bom nisso aqui. Imagina. Agora você imagina, o fato não é só chamar a gente e convencer um rei para levar um povo de volta para a sua terra. O problema, e maior que eu vejo aqui, é convencer essas pessoas a voltarem. Eles já estavam muito tempo na Babilônia, e quando a gente encontra alguns outros textos bíblicos, o próprio Deus fala: gente, busca a paz dessa cidade, vocês vão casar, vão estar no meio desse povo, busca a prosperidade dessa cidade, porque a prosperidade deles, essa cidade, esse povo sendo próspero,
vocês vão ter paz e vocês vão crescer. Então, portanto, e é bem provável aqui que esse povo de Israel que vivia na Babilônia já tinha seu comércio, tinha sua família, tinha sua casa, estava muito bem estruturado. Agora imagina Esdras chegando e falando: gente, vamos. Eu não sei mais muito bem como é que está lá não, sei que foi uma primeira leva, tive umas notícias, o templo foi reconstruído, vamos voltar? Tem um povo meio inimigo lá, 1.500 quilômetros marchando de volta num lugar, num deserto, completamente perigoso, frio, e esse povo vai, e Esdras podia passar no seu coração, falou: gente, sou bom. Que poder de persuasão é esse? Rodar 1.500 quilômetros a pé, ou com animal, alguma coisa com a sua família, o seu povo, aquele tanto de gente, é uma leva menor, que nós vamos dizer que a primeira leva foi de uns 50 mil, aqui a gente tinha uns 3 mil, mas você imagina guiar 3 mil pessoas num deserto? Mas o que Esdras faz? Ele diz: como a boa mão de Deus estava sobre nós. Ele sabia, tinha convicção de que essa história não era sobre ele, mas era de um Deus que os havia chamado para ser adorado. Mas essa história continua. E olha só esse detalhe agora, porque lá no versículo 22 diz assim, versículo 21, perdão: ali junto ao canal de Ava proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos com todos os nossos bens. Até aí tudo bem, certo? Até aí tudo bem, porque o povo de Deus proclamou jejum, falou: nós vamos nos humilhar porque nós vamos fazer uma viagem longa. Mas olha o detalhe do próximo versículo: tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. A Bíblia não nos fala em que momento Esdras contou para esse povo que eles não teriam uma escolta. 1.500 quilômetros andando, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente que eles tinham muita prata, muito ouro, muita coisa valiosa com eles. 3 mil pessoas andando no deserto, e eu não consigo imaginar a reação desse povo de Esdras falando: gente, que horas que eu vou contar para eles que a gente não vai ter uma escolta, um exército, é só a gente. Eu não sei se você já teve medo de alguma coisa assim. Eu morei durante cerca de 30 anos em apartamento, e era sossegado, você tem porteiro, não ia subir qualquer um na minha casa. E agora nós mudamos para casa. Gente, você não imagina que é que eu ouvi um barulho no meio da noite. Então não fala: fica tranquilo, Célis é tranquilo. Eu falei: eu sei que é tranquila, gente, mas eu vivo num contexto violento, como assim? E eu, qualquer barulho lá, já vai vir com minha raquete, né, de matar mosquito. Quem é que está aí? Você já teve essa sensação de medo em alguma situação na sua vida? Agora imagina um povo andando 1.500 quilômetros sem nenhuma escolta. Mas ele diz aqui, e foi por vergonha, ele é muito sincero aqui, ele falou: gente, eu tive vergonha de falar para o rei, porque se eu peço um exército, como é que ia ficar meu discurso? E qual que foi o discurso? Ele falou: rei, não precisa de exército não, que a boa mão de Deus está sobre nós, fica tranquilo, porque o meu Deus vai nos guardar. Consegue imaginar uma fé humilde dessa maneira? E eu não estou dizendo para você aqui que é errado nos precavermos de alguma coisa, porque quando a gente vai para Neemias, que é mais um fato de o povo voltando para Jerusalém, mais uma história, né, que segue isso daqui. Neemias aceita a guarda, ele vai com escolta de volta para Jerusalém, e o ponto aqui não é se eu quero ou não uma escolta, ok? O fato é, onde que estava o coração desse povo aqui naquele momento? Onde que está o seu coração e a sua confiança em Deus diante das coisas que acontecem com você? E não é um problema que ele tem ou não uma escolta, perceba bem isso, o problema não é esse. Mas o que estava em jogo aqui? Não era simplesmente a vida deles, era a honra do nome do Senhor. Por isso que ele não pediu, porque ele já tinha falado. Falou: gente, eu falou para o rei, né? Esse Deus meu é poderoso, ele está comigo.
Primeira leva foi, porque tanto de gente, não aconteceu nada. E ele falou, e aí, você vai querer escolta? Fica tranquilo, meu Deus está comigo. E ele volta, chega lá e fala, gente, vamos jejuar, vamos orar. E ele diz, né, para lhe pedir uma viagem segura para nós e os nossos filhos com todos os nossos bens. Isso aqui é confiar no Senhor. Só voltando à ideia aqui, né? O problema não é você ter escolta. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, falando, o Senhor está comigo, não vou usar cinto de segurança não. Desativei o airbag. Se brincar, eu até tiro o freio desse carro aqui. Não é isso. Nós sabemos e confiamos no nosso Deus, mas Ele também provê recursos e meios para que a gente possa fazer essa jornada bem. Entenda isso, porque Neemias usou essa escolta, mas o problema é o nome de quem, a vida de quem estava em jogo nesse momento. Essa é a fé que esse homem demonstrou nesse momento, para a honra, para a glória de Deus. Eu quero só fazer um breve comentário aqui a respeito do jejum, ok? Eu não vou entrar exatamente nesse ponto aqui, mas quero te falar a respeito do jejum, porque o texto diz que eles proclamaram um jejum. E aqui fica muito claro por que eles estavam jejuando. E diz aqui porque eles deveriam se humilhar diante de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Se você deseja jejuar, entenda que é o ponto para você se humilhar diante de Deus. Depois era para pedir ajuda ao Todo-Poderoso, porque ele diz para fazermos uma jornada feliz para nós, nossos filhos e tudo que era nosso. E por fim, é para reconhecer que a ajuda de Deus é muito mais valiosa do que os poderosos desse mundo. Entenda que jejum não é algo nada místico, ok? Não é porque você jejua e algo... Gente, o que eles estavam fazendo aqui era se humilhando diante de Deus, era se colocando na dependência. É por isso que nós jejuamos. A Bíblia inclusive fala, quando jejuares, né? Não fica com aquela cara triste não, para que as pessoas vejam. Jesus vai ensinar sobre isso, mas a ideia não é se você vai ou não jejuar, mas é quando, tá ok? Deus espera isso de nós, mas o ponto eu vou jejuar porque eu estou precisando, né, do emprego novo, eu estou precisando de uma casa nova. Isso não é moeda de troca com Deus. Mas lembre-se, é o fato de você se colocar na dependência dEle, de buscá-lo, de estar na presença do Senhor. É para isso que nós jejuamos, ok? Só um detalhe aqui, não acho que isso é moeda de troca com Deus não, mas você faz isso para se render. Fala, Deus, eu dependo do Senhor, eu dependo, eu preciso do Senhor, eu quero estar diante da Tua presença, da Tua face. Por isso que a gente jejua, ok? Mas a gente vê aqui também que ele honrava com a sua integridade. A partir do versículo 24 diz assim, o texto eu acho que não está projetado aí, mas diz assim: depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles oferta de prata e de ouro, os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham dado à casa do nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.650 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 kg, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E ele fala para esse povo: tanto vocês, versículo 28, como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. E ele termina depois disso daqui, dizendo, versículo 32: assim chegamos a Jerusalém, ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata e o ouro e os utensílios sagrados e demos ao filho do sacerdote. O texto continua aqui dizendo. O que isso aqui quer dizer para nós? Olha só a seriedade como Esdras levou essa viagem aqui. Gente, aquilo era deles. Eles ganharam, e alguns autores vão falar assim: gente, é muito exagerado isso aqui, né? Tantas toneladas de prata. Mas eu fico imaginando um rei que permite que Esdras volte por causa do seu Deus. Ele falou: gente, se existe um Deus desse mesmo tão poderoso, eu preciso dar presente para ele digno de um Deus e digno de um rei. Então a gente imagina que isso aqui não é exagerado. Eles tinham muita coisa valiosa. O que Esdras faz? Chama os sacerdotes, os principais responsáveis, pesa tudo e fala: isso aqui é a sua parte, isso aqui é a sua parte, isso aqui é a sua parte. Quando eles chegaram, eu falei: cadê a sua parte? Eu tenho anotado aqui quanto que era. Já faltando 1 gramazinho sequer aqui, nós vamos conversar. E
tudo bateu, tudo deu certo, e ele entregou então tudo para o templo, porque ele diz: vocês e esses utensílios são sagrados ao Senhor, porque isso tudo ia ser usado no trabalho e no serviço do templo, tá certo? Por isso que era sagrado ao Senhor. Mas o que a gente encontra aqui? Um homem de caráter, um homem íntegro, um homem que soube honrar ao Senhor diante de grandes coisas que estavam nas suas mãos. E é interessante como alguns por muito menos se corrompem. Eu quero te lembrar aqui a história de Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Era um casal, e Atos 5 narra para nós que o povo tinha tudo em comum. Eles vendiam propriedades e tudo, mas era para suprir a necessidade daqueles que estavam precisando. Não era uma regra que todo mundo tinha que vender, e eles viviam numa sociedade lá alternativa, né? Ninguém tinha nada, não tinha nada de sua propriedade, tudo era de todo mundo, não era nada disso. Mas aqueles que sentiam o desejo de fazer isso, eles vendiam para ajudar as pessoas que estavam ao seu redor. E tinha um casal, Ananias e Safira, que vira esse movimento, e aí falei: vamos vender o nosso também? Vamos, mas vamos fazer o seguinte, vamos entregar só uma parte, vamos falar que a gente vendeu por menos, entrega só uma parte. Falei: combinado, e feito, venderam a propriedade e entregaram uma parte. E aí chega Pedrão, o apóstolo Pedro, chega e fala: Ananias, por quanto você vendeu isso daí? E Deus já havia revelado para ele. Falei: quanto você vendeu isso daí? Foi tanto. Falei: Ananias. E o texto diz: por que você está querendo enganar o Espírito do Senhor? Sabe quem colocou isso no seu coração, Ananias? Foi Satanás. E você vai prestar contas diante dele. O que aconteceu com Ananias? Cai morto ali naquele mesmo tempo. 3 horas depois chega a esposa. Pedro chega para ela e fala: Safira, por quanto vocês venderam isso daí? Ela fala: foi por tanto. Ele falou: Safira, vocês não precisavam disso, ninguém obrigou a vocês a vender isso, esse dinheiro era de vocês, essa propriedade era de vocês, por que vocês estão tentando ao Senhor e dando ouvido a Satanás? Na mesma hora ela cai morta também, para você entender a seriedade com que Deus leva a nossa integridade. Nesse caso aqui era integridade financeira, tinha coisa relacionada com finanças, mas eu quero trazer isso para os nossos dias em relação à integridade em todas as áreas da nossa vida, em tudo que a gente faz. Lembre-se, é o nome de Deus que está em jogo aqui, e essa integridade que nós precisamos pensar. Daqui a algumas poucas semanas, alguns poucos domingos, a gente vai ter, como é de costume, toda vez no começo do ano, ter uma assembleia para mostrar as finanças da igreja, porque nós prezamos por isso, por transparência na forma como nós lidamos com o dinheiro, para que você saiba onde está sendo investido, para que você saiba onde os seus dízimos, suas ofertas estão sendo alocados ali, dirigidos, porque nós prezamos por isso. E vai ser muito bom se você puder vir aqui, porque às vezes tem gente que pensa: não, é dinheiro, não vou disso não, quero saber disso não. Mas é bom que você venha, para que você entenda como nós queremos lidar com essa integridade diante de tantas igrejas, né? E qual que é o grande problema que se fala quando você convida alguém para ir para a igreja? Eu falo: mas não leva sua carteira não, porque se brincar, sai sem nada ali. Essa é a grande crítica que nós temos hoje, talvez, na igreja, essa falta de integridade, principalmente com finanças, com dinheiro. Eu venho de contexto que às vezes eu tinha vergonha de falar que era pastor, porque era outro, né? Deixa eu guardar minha carteira aqui, porque senão ficar longe aqui. Porque essa figura que se tem, falta de integridade. Mas o problema não é o nome desses não íntegros, o problema é que você está desonrando quem? A Deus. E é por isso que ele levou tão a sério essa questão da integridade. Só mais uma história, também bíblica, de Daniel. Quando você lê o livro de Daniel, também foram levados cativos, né? Ele e alguns outros jovens, alguns amigos, e aí chega lá uma comida toda especial e fala que Daniel e seus amigos resolveram não se contaminar com as iguarias do rei, com a comida do rei. Beleza, passa um tempo, eles estavam mais inteligentes, mais fortes do que os outros, e aí ele é colocado lá em uma posição de governo muito alta, e umas pessoas começam a ficar enciumadas, e falou: gente, reuniram, falou: nós precisamos pegar esse Daniel. Quem que é esse cara que está pensando? Um estrangeiro vindo governar aqui, o cara estava só abaixo do faraó. Falou: quem que esse cara está pensando? Vamos pegar ele? Vamos. Conversaram, começaram a tramar, e o texto diz que eles não puderam pegar Daniel em nada.
Não tinha nada que eles puderam acusar Daniel. E aí entra toda a história dos seus amigos, mas entra toda a história que eles tramaram. Vão lá, né, fazer algumas coisas para o rei. Falou: rei, vamos pôr esse povo para adorar o Senhor. O Senhor é grande e tal, né? Vai, toda hora que bateu o Senhor, eles precisam se prostrar e adorar. E ele falou: porque não tem nada que a gente vai pegar Daniel. Vamos pegar ele nessa religião dele. Vamos pegar aqui nessa adoração a esse Deus que ele faz, porque no caráter dele não existe absolutamente nada em que nós vamos poder acusá-lo. É esse tipo de integridade que esse texto está falando. É esse tipo de integridade que Deus espera de nós. E não é só com finanças, não. Integridade é ser inteiro, completo. É o contrário de alguém que é duas faces, que usa máscara, que no domingo está aqui bonitinho, mas durante a semana faz coisas que talvez a gente nem ousa falar. É essa integridade. E por que o texto fala tanto sobre isso? Porque o que está em jogo não é o seu nome, é o nome do Deus que você serve. E esse texto nos chama a honrá-lo com a nossa integridade. E por fim, honrando a Deus, em terceiro lugar, honrando a Deus com uma adoração centrada em Cristo. O texto termina dizendo, versículo 35, então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros a favor em todo Israel, 96 carneiros, 76 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas, aos governadores do território, oeste do Eufrates, e ajudaram, e esse povo ajudou na obra do templo de Deus. Gente, para que eles estão fazendo tudo isso? Para que eles enfrentaram esse deserto? Para que eles enfrentaram essa caminhada, essa jornada tão comprida, tão difícil? Para adorar o Senhor. Gente, pensa numa jornada para chegar lá e adorar o Senhor. E nós, por muito menos, deixamos de congregar juntos. Por muito menos. Pensa o sacrifício que era para poder estar na presença do Senhor. Mas a notícia boa é porque Jesus Cristo já cumpriu todo esse sacrifício. Nós não precisamos fazer isso mais para estar na presença do Senhor. Por causa de Jesus, todo esse relacionamento foi restaurado e hoje nós podemos estar na presença dele, sem ter que matar bode, sem ter que matar e derramar sangue, nada disso, porque o sangue do Cordeiro perfeito já foi derramado por você, que é de Jesus Cristo. Olha o sacrifício que foi feito para um povo voltar a adorar o Senhor e ter a presença no meio dele. E nós que já temos a presença de Deus no nosso meio, não levamos isso a sério. A gente procura fazer tantas outras coisas no dia do Senhor, por exemplo, que chega à noite você está cansado. Fala: não, hoje não, deixa para domingo que vem, vou assistir pela internet. E aí já fica meio jogado no sofá, né? Já cochila por ali mesmo. Muitos de nós que não levamos essa vida de adoração a sério. E lembre-se que isso honra ao Senhor. Gente, esse é o Evangelho, a graça do Evangelho. A gente poder estar na presença desse Deus com um sacrifício tão pequeno. Você só precisa tomar banho, sair da sua casa e chegar aqui. Aliás, estou menosprezando aqueles que realmente têm dificuldade, e eu não quero fazer isso não, porque às vezes é difícil, é sacrifício para você estar aqui, mas lembre-se que nós estamos reunidos aqui, é por causa do nosso Deus, esse Deus que nos libertou da escravidão, e não era uma escravidão de cativeiro, porque você estava numa outra terra, e foi levado, não, você estava cativo, prisioneiro, escravo do pecado, condenado à morte eterna. E foi disso que Cristo nos libertou. Por isso que nós estamos aqui, para honrar esse Deus. Para a gente concluir, todos nós somos propensos à influência do mundo, da carne e do diabo. A corrupção se forma em nós tão facilmente quanto a ferrugem em um prego deixado na chuva. Então, hoje eu te desafio a assumir um compromisso verdadeiro e sério com o Senhor,
a fim de honrá-lo com tudo que você é e com tudo que você possui. Afinal de contas, nós somos chamados para isso. E eu quero te desafiar a assumir esse compromisso. Eu quero honrar esse Deus. Eu quero honrar esse Deus reconhecendo que tudo é dele, por ele, para ele. A glória é dele. E por mais que eu seja reconhecido no meio onde eu estou, eu quero dar honras ao Senhor, porque isso é a graça dele. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho pertence a ele. É dele. Mas eu quero viver uma vida íntegra, uma vida reta diante do Senhor, porque isso honra ou desonra o nome dele. Me permita contar essa história aqui, eu vou usá-la aqui sem permissão, do Jacaré. Estava me falando da processo de conversão dele. Quando ele chegou na igreja aqui, ele botou um adesivo no carro da igreja, e aí ele ia para alguns lugares, e o pastor depois chegou lá para ele e falou assim: Jacaré, tira o adesivo do seu carro aí, tá bom? Ele falou: mas o que aconteceu, por quê? Ele falou: não, porque você está envergonhando o nome da igreja, melhor que você tire esse adesivo daí. E aí ele assumiu um compromisso, está aqui firme o Senhor Jesus. Ele falou: cara, eu preciso parar de ser dois jacarés, dois divinos aqui, um que serve ao Senhor e bota um adesivo, e outro que está desonrando o Senhor. E muitos de nós às vezes estamos isso, somos assim, estou levando um adesivo, às vezes na testa, em algum lugar, e falo: sou cristão, mas está desonrando o Senhor, envergonhando o nome dele. Assume um compromisso sério com o Senhor, você foi chamado para isso. E agora, para a gente finalizar, o que fazer? Eu quero que você pense e leve essa pergunta com você: de que forma você pode honrar a Deus essa semana? Recapitulando, com essa fé humilde, reconhecendo que é só dele toda honra e glória, com integridade, vida reta diante do Senhor, santa, e com uma adoração centrada em Cristo. Lembre-se, leva a sério essa adoração, tá bom? É pela graça, não faz isso só pela sua força, não. Isso é pelo poder de Deus, é pelo que Jesus Cristo já fez por você, que nós somos capazes de viver dessa maneira. Olha para o seu Deus, olha por tudo que Ele fez por você, e como que você pode honrar a Deus essa semana na sua casa, como que você pode honrar a Deus no seu trabalho, na sua escola. E o texto diz que tudo isso aqui aconteceu porque um dia, Esdras capítulo 7 fala isso: dispôs o seu coração a honrar o Senhor. E eu quero orar com você nesse momento, para que você disponha o seu coração a honrar o Senhor nessa semana e todos os dias da sua vida. Feche seus olhos, tenha um momento de oração com o Senhor. Deus bendito, obrigado por essa tua palavra, obrigado porque nós podemos honrá-lo, isso é um privilégio. Obrigado porque um dia o Senhor nos libertou das trevas, nos trouxe para a tua luz, e como gratidão nós queremos adorá-lo, nós queremos servi-lo, mas fazer isso não só no domingo, mas todos os dias da nossa vida. Pai, ajuda-nos a reconhecer que toda honra é do Senhor, e ajuda-nos a viver para a honra e glória do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de termos uma vida que tem envergonhado o teu nome dentro da nossa casa, nos negócios que a gente faz, no nosso trabalho, na maneira como nós servimos o próximo, na maneira como eu lido com aqueles que são da minha família. Pai, ajuda para que o teu nome seja honrado através de nós. Nós oramos assim, ó Deus, rogando o teu poder, da tua graça sobre nós, porque sabemos que nós não conseguimos, mas pelo poder de Jesus Cristo ressurreto, nós podemos. Enche-nos, ó Deus, com o teu Santo Espírito, nos fortaleça. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém.